Olha que legal, nós estamos aqui mais uma vez para mais uma pré-aula da lição Betel. Nós desta vez iremos comentar aqui a lição 2, que para a escola dominical que funciona pelo domingo de manhã, dia 11 de outubro, próximo domingo. O tema da lição é os efeitos da salvação na plenitude humana. Ou seja, a plenitude é aquilo que fala de completo, de inteiro, ou seja, a salvação ela vai atingir todos os âmbitos da nossa vida. Então, o texto áureo eu não vou ler para nós ganharmos tempo, também não leremos a verdade aplicada, vou estar aí na sua lição e você vai acompanhar com a sua revista. Caso você queira que a gente leia, comenta aí, bota seu comentário embaixo, peça para que a gente possa estar lendo. O objetivo aqui é a gente fazer uma pré-aula e quanto mais simplificante ficar essa pré-aula, a gente pensa que fica melhor. Todavia, se você achar que não, peço aí que deixe o seu comentário, ok? Tem aí como texto de referência. Mas antes do texto de referência, eu quero ler o que objetiva esta lição. Expor a origem da natureza da salvação, mostrar os resultados da justificação e ensinar acerca da bênção da santificação. O texto de referência está no Salmos 51. Salmo de número 51, do versículo 1, 2, os versículos 1 e o 2, vai para o 10, 11, 12 e o versículo 17. O 1, a grande salvação. Então, esse vai ser o assunto abordado. A introdução vai dizer que nesta lição será enfatizado o tema salvação e os reflexos das ações salvíficas do Senhor em todas as áreas da vida humana, destacando dois aspectos da salvação: justificação e santificação. Então, o termo salvação ele tem amplos sentidos, múltiplos sentidos, podendo se referir à cura de doenças, ou seja, salvo de uma doença, preservação do momento de perigo, salvo de um perigo, entre outros. Em nosso contexto evangélico, geralmente, a palavra é usada para se referir ao que Jesus Cristo fez em favor dos pecadores. Ou seja, nós estávamos condenados ao inferno, e ele nos deu vida, ou seja, ele nos resgatou desse lamaçal e nos salvou dessa condenação que já estava determinada para irmos para o inferno. O inferno é algo real, todavia pouco se fala, pouco se prega, pouco se ensina, mas o Salmo 9 e o versículo 17 diz que os ímpios serão lançados no inferno, e com eles todos os que se esquecem de Deus. Então, para a gente atentar que se havia uma condenação, há uma salvação. Eu já fui um condenado ao inferno. Hoje sou um salvo na pessoa de Cristo Jesus. É esse o tema que nós estamos abordando nesta aula. A grande salvação efetuada por Cristo na cruz a nosso favor. O 1:1 diz a origem da salvação. Nós não podemos sermos negligentes a essa
tão grande salvação nos oferecida por Cristo na cruz. Então nós temos que ficarmos atentos para que a gente possa extrair e gozar dessa salvação que Cristo nos ofereceu. Essa origem de salvação, a origem da salvação não tem outra fonte senão o próprio Deus. Ela está em Deus. Foi Deus que procurou o homem para salvá-lo. Foi Deus que procurou o homem para reconciliar esse ser caído com seu Criador. Então, a fonte da salvação, ela não vem de méritos, ela não vem de ações humanas, ela não vem de atos grandiosos que beneficiem alguém. Não, a salvação, ela tem a sua origem em Deus. Efésios, no capítulo 2 e no versículo 8, Paulo diz: pela graça sois salvo por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, nem de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados para boas obras em Cristo Jesus. Efésios 2, versículos 8, 9 e 10. Então, eu não vou chegar no céu e falar que eu cheguei lá por méritos próprios, porque a salvação é dom de Deus, ela não vem de obras, ela não vem de ações humanas, para que eu não me glorie disso, para que isso não seja o ponto de uma glorificação humana. Ela vem simplesmente pelo ato da fé em Cristo Jesus. É dom de Deus, é dado por Deus, é um presente de Deus. E aí nós nos tornamos feituras de Deus. Nós somos criados para as boas obras. Ou seja, nós não fazemos boas obras para sermos salvos. Nós fazemos boas obras por sermos salvos. Então, logo, as boas obras que nós fazemos, elas são tendenciosas a glorificar o nome de Deus. Escrevendo o Sermão do Monte, Jesus no capítulo 5, no versículo 16, ele disse: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estais nos céus. Olha que beleza de texto que Jesus vai dando ali no Sermão do Monte. Pega esse texto, guarda ele com você, cite ele na sua aula. Será importante para nós entendermos que as nossas boas obras não é para gerar promoções pessoais, não é para gerar glamour para um ser humano, é para que o nome de Deus venha a ser glorificado com as nossas boas ações. Então, essa é a natureza da salvação que está. Essa é a origem da salvação que está em Deus. E o 1.2, a natureza da salvação. Então, a natureza da salvação, conforme sugere o termo em foco, compreende todos os atos e processos que salientam todos os elementos da fé cristã. Estes atos e processos são vistos no desenvolvimento do plano da salvação da seguinte forma. Primeiro, a salvação no passado. O que o autor coloca aqui? O autor coloca aqui os 3 tempos da salvação: passado, presente e futuro. Eu fui salvo no passado, eu estou sendo salvo no presente e eu serei salvo no futuro. No passado, pela justificação, eu fui salvo da condenação do pecado. No presente, pela santificação, eu estou sendo salvo do poder do pecado. No futuro, pela glorificação, eu serei salvo da presença do pecado. Então, esse é o que o comentarista
traz aqui como tema os 3 tempos da salvação. Por quê? Porque eu posso abandonar o barco, eu posso largar as redes, não querer mais, eu posso olhar para trás. Então, eu fui salvo no passado, estou sendo salvo no presente e serei salvo no futuro. Os 3 tempos da salvação: passado, presente e futuro. Então, para a gente entender bem a natureza dessa salvação, ok? Qualquer dúvida, comente aí, faça um comentário, deixe o seu comentário aí para a gente poder trazer uma explicação, de repente, mais lúcida, para que haja um pleno entendimento daquilo que nós estamos comentando aqui. E aí nós vamos para a eleição divina. A eleição divina, conforme carta de Paulo aos Efésios, a eleição ela é cristocêntrica. Ou seja, se eu estiver em Cristo, eu estou salvo enquanto eu estiver em Cristo. Digamos que eu tome um avião rumo a Portugal, por exemplo. Eu estou eleito a chegar em Portugal, eu estou predestinado a chegar em Portugal. Todavia, se eu no meio do trajeto resolva saltar do avião, o avião chega no seu destino, todavia eu saltei antes. Então esse é o ponto divino da eleição. Nós somos eleitos em Cristo. Enquanto nós estivermos em Cristo, nós estamos eleitos, estamos predestinados a chegar do outro lado do mar, para a glória de Jesus. Então permaneça, persevera, seja perseverante, insistente, não recue, não largue as redes, não olhe para trás, vá adiante, persevere e vá até o fim, como diz Daniel, capítulo 12, versículo 13. Tu, porém, vai até o fim. Então esse é o ato aí da eleição divina, feita em Deus, feita em Cristo, para o homem. Tudo vem dele, tudo partiu dele, e nós devemos simplesmente abraçar aquilo que hoje é ofertado a nós como presente, como dádiva de Deus. Então nós temos aí os resultados abençoadores da justificação, que é o ato de você ser absolvido de uma culpa, que é o ato de você ser condenado e como quem que te condenou pagasse a dívida no seu lugar. Por exemplo, se um juiz está ali para julgar uma sentença do seu amigo, o seu amigo pode, de repente, esperar que esse juiz não o sentencie porque é seu amigo. Todavia, o juiz ele é imparcial e no momento exato ele vai ter que cumprir a pena que o réu, que é seu amigo, terá que pagar. Então o juiz vai lá dar a sentença e suponhamos que o réu tenha que pagar uma grande quantia em valor. O juiz dará a sentença e quando termina a sessão, a audiência, ele simplesmente vá até aonde a dívida deve ser paga e paga a dívida do seu amigo. Ou seja, o juiz que sentenciou foi o juiz que pagou a dívida, foi o juiz que justificou o seu amigo. Foi justamente isso que Deus fez conosco. Ele nos sentenciou,
né? Desde lá do Éden, o homem foi sentenciado, todavia ele pagou a dívida do homem, ele comprou o homem, ele resgatou o homem e o tornou justo perante a lei. Olha que coisa gloriosa que esse Deus grande fez por nós. Então, e isso nos gera paz com Deus. A justificação traz paz dentro de nós. A paz é um estado de espírito que quem serve a Deus deve desfrutar, deve gozar desse momento de paz. Isso é algo glorioso. E paz só é paz em meio à guerra. E só os que estão preparados para a guerra é que conseguem ter paz em meio a ela. Então é importante que a gente goze e desfrute dessa paz que a justificação nos oferece. A alegria produzida pelo Espírito Santo. Outro ponto importante é a alegria que o Espírito Santo produz em nós por meio dessa justificação. Lembrando que a alegria, ela está lá na categoria de Gálatas capítulo 5, versículo 22 em diante, sobre o fruto do Espírito Santo. A alegria, ela não depende das circunstâncias. A felicidade, sim. As pessoas estão felizes porque as circunstâncias que estão em volta delas possam lhe oferecer momentos de felicidades. Mas a alegria, sendo ela fruto do Espírito, ela deve ser permanente na nossa vida. E até quando as circunstâncias forem desfavoráveis, a alegria, ela inundará o nosso ser e nos dará força para resistirmos e para vencermos esses momentos de turbulências e de aflições. Porque a alegria é fruto, é produto do Espírito Santo e não das circunstâncias momentâneas, como nós caracterizaríamos a felicidade. 2:3, a esperança a âncora da alma. Ora, Romanos vai dizer que a esperança, ela não traz confusão. A esperança é algo que não pode faltar nas nossas vidas. A gente deve sempre ter a esperança, principalmente a esperança em Deus e a esperança em todos os outros aspectos. Esperança de melhoria, esperança de que vai passar a luta, esperança de que vai passar a dor, vai passar o sofrimento, esperança de que vai passar esse coronavírus, esse período aí de Covid. Tudo é importante que a esperança seja um combustível que nos dá força para nós caminharmos, para nós prosseguirmos, porque quem espera sempre há de alcançar. Então espera em Deus que a esperança seja a âncora da nossa alma, que nos dá sustentabilidade nos momentos onde parece que a esperança já morreu. Há um ditado que diz: a última que morre é a esperança, mas para nós, a nossa esperança em Cristo, ela reviveu. Então a gente sempre vai esperar que o vento vai passar, a gente sempre vai esperar que o momento de vale vai passar, a gente vai sempre esperar que a dor terá fim, que o deserto terá fim, porque há no fim do túnel uma luz que diz para nós: segue adiante, porque há uma esperança, há esperança de dias melhores, a esperança de refrigério, a esperança de suprimento, a esperança de provisão, e nós vamos ficar sempre baseado e ancorado nessa esperança que Deus tem para nós. Oh, glória a Jesus! E aí nós vamos para o 3. A bênção da santificação, outro assunto pouco comentado, pouco falado, pouco dissecado hoje no meio evangélico, é santificação. Santificação. Deus, ele é um ser santo. Santo quer dizer separado. Santo é aquele que se separou e se voltou para Deus. Sendo Deus santo, é necessário que os seus filhos também vivam
essa vida de santidade. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. É o que diz 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Então, sede santo, porque eu sou santo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Santo no andar, santo no falar, santo no ouvir, santo no comportar, santo no vestir, santo no proceder, santo em negociar. Olha, a santidade abrange todas as áreas da nossa vida. É um chamado que Deus tem para nós, o chamado de sermos santos. Para isto nós fomos chamados, disse Paulo aos Tessalonicenses, para a santificação em Cristo Jesus. Como o Pai é santo, seus filhos devem também serem santos. O homem e a natureza caída. Quando Deus, antes de Cristo, ele olhava para o homem, ele via homem, ou era Deus, pecado e homem. Pós-Cristo, quando Deus olha para o homem, é Deus, Cristo e homem. Ou seja, Cristo é como se fossem os óculos de Deus para que Ele olhe para nós. Então isso é importante a gente atentar, porque a nossa natureza caída fazia essa separação. A guerra que nós temos entre carne e espírito, conforme Gálatas capítulo 5, versículo 16 em diante, depois você pega e dê uma lidinha, de repente possa te dar um subsídio para a sua aula. Paulo abre esse texto de Gálatas capítulo 5, 16, andei em espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. Ele vai falar da obra da carne, ele vai falar do fruto do Espírito. Então é importante que a gente compreenda isso, porque nós só vamos vencer essa natureza caída se a gente alimentar o nosso espírito, alimentar com a palavra de Deus, alimentar com a oração, alimentar com o jejum, alimentar com a vigilância. Então nós precisamos nos atentarmos para isso, ou seja, busque a Deus. Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar? É você permitir que o senhorio de Cristo seja estabelecido na sua vida. É você permitir que Cristo tenha o domínio do seu viver, das suas ações. E quando nós fizermos isso, a palavra for o nosso guia, o nosso parâmetro de vida, nós vamos mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de falar, a nossa forma de agir. Ou seja, o pecado vai perder força no nosso viver. Então é importante que a gente entenda que a gente tem essa natureza. Hoje a gente tem a nova e a velha natureza, e a natureza que a gente alimentar mais é a que vai vencer essa guerra que está inserida dentro do nosso ser. Então, se alimente das coisas espirituais e nós iremos vencer as coisas carnais. Isso é importante a gente atentar para isso. E a obra da santificação, que é muito importante lembrar que diante da realidade da santidade de Deus e pecaminosidade humana, só é possível retornar o relacionamento com Deus por causa da obra perfeita de Jesus Cristo, como visto no tópico anterior. Então, fica atento aí que a obra de santificação ela é um processo. É um processo que vai levar a vida toda. Então, a gente precisa nos atentarmos para isso. Se atente para isso, porque a santificação é uma tarefa que vai levar a vida toda do crente. A formação do crente sempre vai estar nesse processo de santificação. Isso é uma obra que não termina até que a gente seja levado para estarmos com o Senhor.
Santifica-os na verdade. Jesus disse isso em em João capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. O meio, o agente que o Espírito Santo usa para nos santificar é a palavra de Deus. Então, se alimente dela. Quanto mais você e eu, quanto mais nós nos alimentarmos da palavra, mais santos nós seremos. Fica aí a nossa aula aí, ou a nossa pré-aula, ou um subsídio rápido aí para a próxima lição de domingo, ok? Nós voltaremos na semana que vem com a lição 3, que é vencendo os mecanismos de defesa da velha natureza. Vamos continuar nesse tema aí, porque a gente precisa vencer essa guerra em Cristo Jesus. Essa guerra não é nossa, essa guerra é de Deus. Ele nos dará as armas para que nós possamos utilizá-las para nós vencermos, ok? Então vou pedir você aí que dê um like aí, um joinha, curte aí o vídeo, comenta, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, nem que seja a sua crítica, a sua pergunta, ou de repente o seu incentivo, uma opinião. Deixe aí no canal, divulgue aí essa aula, que Deus irá abençoar a minha, a sua vida e a vida de muitos outros irmãos e de muitas outras pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Então nós concluímos aqui e até semana que vem. Deus abençoe a sua vida, boa aula no domingo. Não se esqueça, ler a Bíblia constantemente, orar constantemente e vigiar. Esses aí é os três, é o tripé de uma boa vida cristã. Deus abençoe a sua vida, ore pelos seus alunos, jejue pela sua classe, jejue para que você tenha uma aula inspirada e que nesse domingo você seja a boca de Deus para o seu povo, para a sua igreja. Fica aqui a nossa dica, até o próximo encontro. Fica com Deus.